Continuando no livro, né, Perturbações Espirituais, a gente estava num ponto em que eles tinham chegado a uma casa espírita onde havia duas lideranças, uma mais antiga e uma mais jovem. E eles estavam conversando sobre as diferenças entre essas duas pessoas e as consequências, né, que isso trazia no próprio trabalho da casa espírita. E em meio a essa apresentação, né, eles destacaram um ex-morador em condições de rua que tinha se transformado num trabalhador da casa, que é esse Henrique, que nós vamos começar aqui a falar dele agora, mais especificamente. Henrique passou a ser útil, a auxiliar os companheiros mais infelizes e tornou-se o intermediário entre os diretores do centro e os desamparados. Em reunião oportunamente programada para tratar da questão da assistência aos esquecidos, ele sugeriu que se adquirisse um terreno em bairro próximo, menos elegante, onde se poderia viver a ação da caridade moral e se dignificassem aqueles que necessitam de apoio. A ideia foi aceita unanimemente e logo foi nomeada uma comissão para atender a esse nobre objetivo. Naturalmente, os espíritos que conspiravam contra a ordem e o progresso da instituição rebelaram-se, tornando-se quase insuportável a situação entre as duas irmãs e os dois grupos litigantes que ameaçavam divisão. Nesse clima emocional e da interferência das trevas, aquela reunião seria de alto significado para a restauração da paz e o prosseguimento do trabalho de iluminação de consciências. Só antes de a gente começar a reunião, né, lembrar, né, que eles estão falando muito do ataque que grupos de espíritos mais desarmonizados têm promovido contra não só instituições espíritas, mas qualquer tipo de instituição que tente elevar a moral, o equilíbrio, a harmonia entre os seres. E que eles vêm fazendo isso não mais de uma forma mais tão agressiva e contundente como se esperaria ou como era no passado, mas de uma forma mais inteligente, mais sutil, mais insidiosa, fazendo com que as pessoas envolvidas caíssem nas malhas deles sem perceber e continuassem, às vezes, tomando atitudes contrárias à própria disposição interior, né, que cada um tinha se proposto, achando que estava fazendo a coisa certa. Então, essa insinuação, esse envolvimento sutil, delicado, como se diz, né, comendo pelas beiradas o prato quente, tem sido a tônica do, dos ataques em todo tipo de instituição que visa o bem-estar geral. Não mais aquela coisa do embate, da guerra declarada. Iniciada a reunião de desobsessão, após a comovida oração proferida pelo amigo dos desafortunados, foi concedido ao irmão Astolfo, diretor da instituição. Opa, peraí. Astolfo, Astolfo, diretor da instituição, a oportunidade de entretecer algumas considerações
de referir-se à coação psíquica a que alguns membros estavam submetidos pelos adversários de Jesus, domiciliados na erraticidade inferior. Ambas as irmãs e diversos diretores do centro encontravam-se presentes, adredemente convidados, somente que, na oportunidade, experimentavam peculiar sensação denotadora de algo especial. A irmã Senira, portadora de alta sensibilidade mediúnica, foi incorporada por perverso agressor, que era o responsável pelas dificuldades que se multiplicavam. Ele fora trazido, sem dar-se conta, pela nossa equipe, e quando percebeu que se encontrava em comunicação mediúnica, esbravejou com aspereza, apresentou ameaças, reagiu intempestivamente. A comunicação era perfeita e a transfiguração da médium fazia-se total. Com a voz roufenha, o mensageiro da desordem interrogou com arrogância: como se atreve a impor-me esta situação desagradável? Faço parte do grupo dos novos dirigentes da instituição e mereço a consideração que me não é oferecida. Todos os presentes logo se deram conta da gravidade da comunicação e, habituados à concentração, afervoraram-se na prece intercessória, sem qualquer sentimento de animosidade ao visitante ou mesmo de antipatia pela sua presença. Isso é uma coisa fundamental, não só no caso aqui, como ele descreve, numa reunião de desobsessão, mas em qualquer tipo de trabalho, reunião que se esteja fazendo, mesmo que não haja manifestação nenhuma de espírito qualquer, seja uma reunião como a nossa aqui, entre encarnados e possivelmente de muitos desencarnados que nós não temos a possibilidade de visualizar, mas é muito importante que se mantenha a unidade, o equilíbrio, a harmonia do grupo. Então, qualquer tipo de pensamento, ideia, barulho, fala, ou mesmo, nesse caso específico, da presença de um mal-estar, de um espírito querendo desarmonizar, se manter em equilíbrio. E de todas as formas que a gente tem para buscar a manutenção desse equilíbrio e tentar envolver todo mundo que está presente, para nós ainda é a prece intercessória, porque a gente ainda não tem a força mental de modificar fluidos com facilidade, principalmente estando encarnado. Pode ser até que algum de nós tenha uma capacidade mentomagnética muito já desenvolvida, mas os limites da carne, às vezes, impedem que a gente utilize esse presente, né, esse aprendizado, da forma mais útil. Então, o meio que a gente tem mais palpável, mais forte, que a gente mais confia, é sempre a oração, a prece. Então, tenham isso para seu dia a dia mesmo. Está se sentindo esquisito? Está no meio de um local que está te envolvendo numa sensação ruim, você não está se sentindo bem? Encontrou alguém que que te fez sentir sensações não desagradáveis? Se interiorize, converse com o seu coração, com o seu mentor, faça uma prece, que muito, mas muito provavelmente a ajuda vem exatamente na medida e na forma que você precisa. Sem qualquer precipitação, o diretor espiritual da reunião retrucou-lhe: o caro amigo é muito bem-vindo à nossa reunião, convidado que se encontra por Jesus Cristo, que é realmente o diretor da nossa instituição. Nada temos com o referido Galileu,
Faço parte do grupo daqueles que o detestam. E desde algum tempo erguemo-nos para impedir o avanço das suas aberrações, que somente têm tornado o mundo pior. Aí estão as guerras, a vitória dos preconceitos de todo porte, sob disfarces inumeráveis, o fracasso da sua doutrina dominadora. Onde o reino dos céus que prometeu aos infelizes, aqueles que lhe fossem fiéis? Adentramo-nos nesse recinto, atraídos exatamente pela falsidade de seus ensinamentos, que são administrados de uma forma e vivenciados de outra, onde o decantado amor sequer entre duas irmãs consanguíneas que disputam primazia e dominação. Respeitamos as suas considerações, embora forjadas em sofismas hábeis e mentirosos. O Galileu, referido, prometeu o reino dos céus a todo aquele que se resolvesse por instalá-lo nas paisagens íntimas do coração, mediante a sua transformação moral para melhor, as alterações de comportamento em relação à existência e ao próximo. Isso que o mentor da casa lá, o dirigente espiritual, fala é muito importante. Que grande parte desses espíritos que surgem revoltados contra Jesus, contra o espiritismo, contra o cristianismo, contra qualquer forma de se tentar manter um equilíbrio, uma harmonia, um bem-estar, um bem-querer entre os seres, ele não leva isso em consideração. Ele só é aquela coisa, eu quero meus direitos, mas não quero ter deveres. Eles ouvem só a parte das promessas que lhe interessam. Você vai para o paraíso, você vai ter na espiritualidade uma vida gloriosa, mas não leva em consideração a parte dos deveres, de se modificar, de estudar, de aprender, de passar a tratar os outros com igualdade, com amor, com fraternidade. E quando chegam lá, do outro lado, e não encontram o tão prometido paraíso, se revoltam e começam a defender que tudo seja mentira, seja uma falácia. E é justamente por causa desse ponto que ele coloca aqui. O reino dos céus está prometido e garantido, mas para quem o resolver instalar no seu íntimo, se modificar, se fazer realmente instrumento do amor, da fraternidade, do amor incondicional puro e sincero. Então não basta só, eu vou ter tudo que eu quero quando eu desencarnar. Não, vai ter aquilo que cada um trabalhou por receber. Sem dúvida, as guerras e a violência aí estão, mas são de todas as épocas, por causa da inferioridade moral das criaturas humanas, da predominância das suas paixões asselvajadas em detrimento dos sentimentos de elevação espiritual. Ademais, Jesus é pacificador, enquanto aqueles que lhe opõem são violentos e asselvajados, que se nutrem das emissões mentais e físicas daqueles outros que na Terra se lhes assemelham. O caro amigo é um exemplo disso, como acabou de confessar, inspirando as pessoas a detestarem-se, a competirem quando deveriam compartilhar. As referidas irmãs não se encontrariam em situação de belicosidade não fosse a interferência do amigo e de outros da mesma lavra moral, por ausência de reflexão e amadurecimento espiritual. No infinito, tudo se encontra e, naturalmente,
as dificuldades do momento serão equacionadas com facilidade. Esse no infinito tudo se encontra e, naturalmente, as dificuldades do momento serão equacionadas com facilidade. Isso foi se transformando numa máxima entre os encarnados que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. O tempo cura tudo. Isso é um fato. Pode acontecer o que acontecer. Você pode ficar com raiva, pode ficar desolado, desanimado, desiludido, pode achar que não vai atingir um objetivo, mas o tempo se encarrega de resolver tudo. O tempo é um grande aliado para cada um de nós, porque ele nos dá a possibilidade de repensar, de reconstruir, de refazer, de voltar para o início, de buscar a origem no passado. Então, jamais maldigam o tempo que nós temos, porque ele é um aliado importantíssimo para cada um de nós. Ele é o grande aliado que nos possibilita esse trabalho real de renovação, de refazimento, de reequilíbrio. E quando a gente o utiliza bem, acontece exatamente isso que ele diz aqui. No fim, todas as dificuldades serão equacionadas com facilidade. Nossa irmã Carolina deseja uma instituição nos moldes da frivolidade e prazeres humanos em razão da sua inexperiência existencial, enquanto nossa Senira permanece fiel aos propósitos abraçados desde o momento em que foi convocada a fundação a casa sob a inspiração do irmão Astolfo. Sem dúvida, embora os vínculos biológicos procedem de passado espiritual diferente, no qual se comprometeram e assumiram a responsabilidade de recuperação na atual oportunidade. Não nos importam essas divagações, porque estamos fixados em um programa de lenta extinção da atividade do Consolador que vocês dizem representar. O seu Jesus está morto e a sua doutrina estertora. Este é o momento da ciência e do poder social, econômico, em toda parte. Temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Enganados e atormentados pelos desejos infrenes, estimulamos a sociedade fútil à fruição de tudo quanto possa, pouco importando os princípios éticos, morais ou quaisquer outros. Gozar é a nova ordem, porém gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. E como dispomos de tempo infinito, aguardaremos foliões da ilusão quando de retorno ao grande lar, quando escravizaremos qual fizeram conosco no passado, somente porque nos permitíamos manter crença diferente. Isso que o espírito desarmonizado fala pode ser visto facilmente por qualquer um de nós no atual momento que a gente se encontra no planeta. Como as coisas se tornaram imediatistas, como todo mundo quer tudo imediatamente, ao seu tempo e à sua hora. Ninguém quer mais esperar, ninguém quer criar um projeto a longo prazo, é tudo para ontem. Então, tanto as construções, sejam profissionais, pessoais, econômicas, sociais, é tudo para ontem. E se é para amanhã, já não serve mais, não pode ter a participação de ninguém, porque está longe, para eles já é longe, então tem que ser tudo imediato.
E isso tem muito a ver com essa tentativa de manter as pessoas, né, de maneira geral, desatentas à necessidade de se preparar, de construir o caminho, de entender que nada é feito imediatamente, tudo precisa um trabalho, às vezes meticuloso, uma construção passo a passo, para que no final esteja sólida, firme. E quando você rouba isso dos construtores, você tem isso que a gente vê, tudo é imediato, tudo é para ontem, e não tem compromisso, ninguém tem compromisso com nada, porque o que era urgente de hoje, amanhã já é passado e não tem mais interesse. E surgem novas necessidades, entre aspas, e novas formas de prazer, de gozo, de tudo, e ninguém se preocupa em construir. É o que a gente fala para cada um de nós em relação à nossa reforma íntima. A gente não se torna perfeito da noite para o dia. A gente vai construindo isso dentro de nós, através de cada aprendizado, de cada erro, de cada escorregada que a gente dá, de cada ser. Isso vai sendo construído e fixado. Isso leva tempo. Olha, nós voltando ao tempo, o nosso grande aliado. E isso é uma coisa que tem que se voltar a ser aos poucos absorvida pela humanidade como um todo. Nada é imediato, nada acontece da noite para o dia. Tudo demanda trabalho, esforço e tempo. A nossa programação é vasta e alarga-se por quase todos os segmentos da sociedade terrestre. Afinal, de que também fazemos parte. A vitória é nossa, porque o tempo das meditações, da pobreza, da renúncia, ficaram no passado, nos tormentos daqueles que fugiam do mundo, portadores de problemas, fingindo ser para servir o Mestre. O momento agora é o de desfrutar, de usufruir, até a última gota satisfação dos sentidos. Não cederemos o menor espaço para que os biltres das fileiras espíritas sobrevivam e escapem à nossa vigília. Estamos atentos. Com a voz inalterada, o nobre mentor interrompeu, afirmando com suavidade: não há um só exemplo do poder da violência em vitória larga, porque logo é interrompida por outros violentos mais escusos e cruéis. Enquanto isso, luz no Calvário, a mensagem do perdão e da caridade para com todos, permanece a lição do amor por sobre todas as calamidades que varrem a terra. E Jesus é o vencedor do mundo e das suas paixões, convidando-nos a segui-lo com ternura e abnegação. Imaginemos, num voo ao absurdo, que o programa que o amigo refere-se triunfe aqui e ali, em razão das debilidades humanas, das ânsias de poder enganoso, que a morte dilui. O futuro é de Deus. Não há como deter-se a marcha do progresso. Se as criaturas permanecem nos seus propósitos mórbidos de destruição e de anarquia, as leis soberanas alteram-lhes a mente. Os órgãos dos sentidos encarceram-nos em reencarnações limitadoras, facultando-lhes o tempo necessário para a mudança da atitude. Ninguém foge ao tempo, nem se pode excusar ao progresso. Já está quase na hora, vamos parando por aqui. E, e vamos fixar
isso que o dirigente espiritual dessa casa falou, né? Ninguém foge ao tempo, nem se pode excusar ao progresso. Progresso, né, quando se diz, se não é pelo amor, é pela dor, não pode ser compreendido como uma coisa imposta, vingativa, de castigo. Essa dor não é causada pela espiritualidade, muito menos pelo Mestre Jesus, muito menos por Deus. Essa dor vem pelo motivo de cada um começar a compreender os seus erros. E aquilo angustia, ele sente vergonha, ele sente tristeza. Essa é a dor que se fala. A gente pode ser auto-infligida, não causada por nada externo. E não podemos esquecer jamais do nosso aliado o tempo. Ele está sempre conosco, permitindo e esperando ao nosso lado que a gente repense, reflita e construa. E quando a gente caminha erroneamente, por seja qual for o motivo, e com o tempo começa a repensar, refazer os nossos caminhos e perceber que aquela forma com que conduzíamos a nossa caminhada não era a ideal, aí vem a angústia, a dor, o sofrimento. Mas ele nunca é infligido por aqueles que nos amam incondicionalmente. Essa dor e esse sofrimento que nos atinge é causado pela nossa própria consciência, quando percebemos que nos desviamos do caminho que muitas vezes nos propusemos a seguir.